Mas a gente recebe aqui no nosso estúdio o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Pois é, Gustavo, é curioso, né? A gente ter acesso a esse documento hoje, né, que faz parte do manual, na verdade, do avião, falando justamente da possibilidade de haver um problema na subida ou na remetida. Isso vem no manual da aeronave? Vem, isso aí foi um acidente que aconteceu em 2000 e poucos, eu não lembro o ano certinho, mas em 2004 foi feita uma diretiva da própria Cessna e todos os aviões, esse avião que se acidentou com o Eduardo Campos era um avião mais novo, fabricado mais recente. Fabricação recente, 2012 ou 2011, se não me engano. Portanto, ele já vinha com o que esse manual, o que esse acidente obrigou a ter no avião, que era um alarme no cockpit, ou seja, na cabine do piloto, tinha um alarme para quando ele fosse perder o controle, embicar o avião, ele soaria o alarme para avisar o piloto que ele estava com um erro de procedimento. Gustavo, agora a gente tomou contato com a Bianca Routier, que vai dar mais detalhes desse incidente na Suíça. Me parece que, pelo menos nesse caso, felizmente, os pilotos conseguiram recuperar a tempo, né, a aeronave. Sim, Luciano. Esse incidente aconteceu em 2002 com um avião que ia de St. Gallen para a capital suíça, para Berna. Houve uma falha de comunicação entre o piloto e o copiloto logo depois da decolagem. O piloto mandou o copiloto recolher os flaps, só que o copiloto entendeu que era para colocá-los a 7 graus. Quando percebeu o erro do copiloto, já numa velocidade de 470 km por hora, o piloto alterou a posição dos flaps e aí houve um problema aerodinâmico. O nariz da aeronave foi jogado para baixo. Nessa altura, o avião estava a cerca de 2.700 metros de altitude, desceu muito bruscamente, deu um mergulho até se estabilizar quando alcançou uma altitude de aproximadamente 900 metros. O piloto decidiu voltar a St. Gallen por precaução, o avião pousou sem problemas, ninguém ficou ferido, todos os passageiros desembarcaram normalmente e dias depois do incidente, o fabricante Cessna emitiu um alerta de que os flaps devem ser recolhidos antes de o avião atingir esses 370 km por hora. Mais do que isso, os pilotos podem ter dificuldade para controlar a aeronave. Tá certo, Bianca. Obrigada pelas informações. Gustavo, causa estranheza ou é comum nesse setor você incluir uma possibilidade de erro ou uma atenção ao piloto por conta de um possível problema ali na aeronave no manual? Não, isso não é normal. Vários aviões têm uma série de pequenos problemas que podem acontecer com o avião e que isso é incluído no treinamento do piloto. Isso não é um defeito da aeronave ou da aeronavegabilidade da aeronave. A aeronave era segura. Isso é uma norma a ser seguida, só que, né? Você, para dirigir pilotar um avião ou dirigir um carro, ou pilotar outro carro, ou pilotar outro avião ou dirigir outro carro, cada carro tem a sua característica. Esse avião tem o motor é na cauda, ele tem uma agressividade, uma inclinação, a própria... Gustavo, a gente vai ter agora, por exemplo, ali, ó, os flaps abaixados, tá vendo? Aquela parte de trás da asa, exatamente. Ou seja, isso aumenta a extensão da asa e justamente para pousos e decolagens onde o avião está com baixa velocidade. Isso. Normalmente, por característica mesmo, quando você dá o flap, ou seja, coloca ele completo, você vai aumentando ele para diminuir a velocidade, por tendência o nariz do avião abaixa mesmo. No caso do Citation, os profundores ou estabilizadores horizontais, que a gente chama de asinha, aquela parte de trás ali, regula para que isso não aconteça. Exatamente. No caso específico, né, a velocidade seria de 370 km por hora. Se você tirasse o flap acima de 370 km por hora, o avião perde o controle. Exatamente. Mas isso é realmente sabido, apesar de estar no manual, sabido por todos os pilotos? Eles têm que saber isso? Os pilotos devem ser treinados se fosse pela RBH 135 e a 121, ou seja, táxis aéreos e linhas aéreas, o rigor de treinamento de um piloto é superior à RBH 91, que é de um avião particular. Então a exigência é maior, sem dúvida. O que não quer dizer que um avião particular é inseguro. Agora, caberia ao treinamento do piloto, simuladores e tudo mais, ser considerado isso. Esse não é o único fator contribuinte nesse acidente. Vale lembrar que esse avião, ele tem o padrão mínimo dele para pousar é 2.400 metros de visibilidade e 1.100 de teto. 1.100 metros de teto. A condição meteorológica era tão adversa ali na região que na pista 35 ali em Guarujá,
ele teria que ter... Ele tinha 3.000 metros de visibilidade, pouquinho acima do necessário, e apenas 800 metros de teto, quer dizer, ele estava abaixo do teto mínimo. Ele poderia, por isso, talvez explique a arremetida. Ele, inclusive, tinha vento de cauda. Você pousa um avião só contra o vento, não a favor do vento. E ele estava pousando a favor do vento. Por quê? Porque a outra opção, que seria a pista 17, a condição de visibilidade de teto era ainda pior. Então, quer dizer, isso explica a arremetida, a condição meteorológica. Ele provavelmente estava fazendo touchdown além do ponto de touchdown. Explica a arremetida. Depois da arremetida, ele teria, ao atingir 370 quilômetros, recolher os flaps, coisa que ele pode não ter feito, e aí explica a perda de controle. Mas isso tem que ser, obviamente, investigado. Na verdade, ter feito depois, né? Eu estava conversando com alguns pilotos, Raquel, inclusive um que passou por um problema parecido com essa aeronave, e diz o seguinte: se você está com o flap acionado, mesmo que seja no primeiro grau, ali 5 graus, se você está acima de 370 km por hora, você tem que diminuir a velocidade para tirar. Exatamente, exatamente. Gustavo, inclusive para evitar esse problema, a própria Cessna criou um mecanismo que eles chamam de inibidor, né, que impede que o avião jogue o nariz para baixo em alta velocidade. Agora, a questão é se esse inibidor teria falhado na questão do voo do Eduardo Campos. Não, vamos entender que o inibidor, ele retarda um pouco o procedimento, e 2, ele lança um alarme na cabine para avisar o piloto do erro. Então é só isso. Como ele foi fabricado, essa obrigatoriedade da Cessna veio em 2004. Esse avião foi fabricado depois, então ele já veio com esse equipamento. Tá? Agora, a gente tem que entender, por exemplo, na semana passada falamos da caixa preta que estava desligada e tal. O que falta averiguar, o que a aeronáutica certamente vai investigar, é se o MEL do avião, que é o Minimum Equipment List, se ele estava avisado, se tinha sido documentado que a caixa preta, por exemplo, estava desligada por algum problema, ele pode voar por 3 dias, que não tenha 8 voos consecutivos nesses 3 dias. Então é possível isso, a não ser que você tenha... Então você pode voar com o avião com vários equipamentos que não impliquem em condição insegura, prejuízo de aeronavegabilidade, desde que você esteja documentado e no prazo para poder fazer a manutenção. Tá certo, Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Esclarecer um pouco mais. Obrigado. Até a próxima, Gustavo. Até a próxima.